Shalom Aleichem, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Yehudá. Mais um vídeo aqui comigo, de volta às origens hebraicas, né? Dando continuidade no nosso shiur, nosso estudo, as duas casas de Israel. Na aula passada a gente viu as abominações que Efraim fez, por que Efraim foi espalhado pelo mundo, e hoje nós vamos ver a promessa de restauração para a casa de Efraim. Então no vídeo de hoje nós vamos ver as promessas que o Eterno fez de restaurar Efraim, né? E a gente vai ver a partir de agora. Então, quero saber de vocês têm estudado as escrituras, leram as passagens que eu deixei, que eu falei para vocês anotaram as palavras-chave. Lembre-se, anote a palavra peixe, a gente vai usar ela talvez hoje, ou então no próximo vídeo. Também temos a palavra que eu vou deixar para vocês anotarem agora. Vai ser muito importante que vocês anotem isso. Talvez nessa aula de hoje, talvez na próxima. Anotem a palavra ovelha. Anotem a palavra ovelha. Deixa eu tomar uma água aqui. Anotem a palavra ovelha, vocês vão saber por quê. Pesquise nas escrituras a palavra ovelha. Você tem a Bíblia no seu celular, coloca a palavra ovelha e faça todas as referências que você encontrar da palavra ovelha. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Então vamos lá, Jeremias capítulo 23. Pega a Bíblia de vocês em Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 5. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executando juízo na justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, e com quem será chamado Senhor da justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir e que os trouxe as descendentes da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras por onde tinham arrojado, e habitarão nas suas terras. Olha só, aqui é a promessa do Eterno trazendo eles de volta. Então o profeta Jeremias está profetizando que eles irão ser trazidos novamente. Essa aqui é uma das provas para quem diz que o Antigo Testamento não vale mais, perdeu seu valor, devemos ler só o Novo Testamento. Quem lê somente o chamado Novo Testamento vai cair em idolatria, vai entrar em caminhos muito perigosos. Eu recomendo que vocês leiam o Tanar. Toda a base de fé tem que ser baseada no Tanar. O chamado Novo Testamento não é livro de basear a fé. A fé tem que ser baseada na Torá e no Tanar. Mas agora eu vou explicar para vocês detalhadamente o versículo por versículo, né? Jeremias 5, olha só. Eis que vem dias, futuro, diz o Senhor, que levantarei a Davi, uma descendência de Davi, um renovo justo, rei que reinará e agirá sabiamente. Ou seja, de Davi, descendência de Davi, o que mostra que Yeshua tem que ser filho de José. Se ele for filho de um Espírito Santo, ele não vale, não serve, porque é um filho de Davi. E que eu saiba, Davi não é o Eterno. Levantarei um filho de Davi, renovo justo, um rei que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nada de céu, uma justiça na terra. Isso aqui é uma promessa futura para o Olam Rabá, o reino vindouro. Vejamos aqui mais um mito caindo, que não iremos habitar em céu. Toda habitação será na terra. O céu não foi feito para homem. A nossa vida nem para homem nem para mulher. A nossa vida é aqui na terra. Somos seres terrenos. Agirá sabiamente com justiça. Nos seus dias, Judá será salvo. Mais um mito vai cair aqui. Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome. E com que será chamado Senhor Justiça Nossa. Olha só. Então aqui nessa passagem, a gente derruba mais um mito. Desse mito que os judeus que não crêem em Jesus vão para o inferno, não tem salvação para eles, estão todos perdidos, precisam se converter a Jesus Cristo, Senhor, Salvador da sua vida. Isso aí não existe. Até porque o único Senhor, Salvador da sua vida, pelo menos da minha, é Id Revavere, pois não há salvação fora de Hakadosh Baruch Hu. Mas aqui a gente vê uma promessa futura de salvação para Judá. Judá nunca foi deixado. Então, Judá será salva
E Israel habitará segura, Judá e Israel, as duas tribos, será uma única. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, diz o Eterno, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez os filhos de Israel sair da terra do Egito. Olha só, vem dias, e são tão certos que esses dias vêm, quanto tão certo que Deus tirou o povo do Egito. É tão certeza que isso vai acontecer, como é certeza, como é fato conhecido, que o Eterno tirou o povo do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os trouxe descendentes da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras para onde foram arrojados, e habitarão na sua terra. Tão certo como o Eterno vive, tão certo como ele é eterno, ele não há princípio nem fim, que ele trouxe a descendência de Israel da terra do norte, vai trazer, para as terras arrojadas e onde eles estavam, em todos os cantos do mundo, que eles voltarão e habitarão na sua terra, que é a terra de Israel. Então aqui a gente viu até o versículo 9 mesmo, tá bom? Olha só o 9. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, e todos os meus ossos tremem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Então aqui o profeta Irmiarro estava ali eufórico, né? Porque o Eterno encheu ele de sabedoria para proferir essas palavras. Vamos pegar agora o livro de... Vamos pegar em Amós. Peguem a Bíblia de vocês em Amós. Pega a Bíblia de vocês em Amós, capítulo 11. Não, Amós capítulo 9, perdão. Amós capítulo 9, a partir do versículo 11. Amós capítulo 9, versículo 11. Amós capítulo 9, versículo 11. Outra profecia, trazendo aqui a promessa do Eterno de reconstruir as casas, de levá-las de volta. E a gente viu na aula, na primeira e na segunda aula, quando o Eterno falou do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi são as 12 tribos que formam o reino de Israel. Então, o reino de Israel são as 12 tribos de Israel. Esse é o tabernáculo de Davi. Olha só, versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Por que caído? Eu vou ler ele inteiro, depois a gente explica passo a passo. Naquele dia, levantarei o tabernáculo de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. São palavras difíceis de dizer, né? O Eterno dizendo que ele vai restaurar o tabernáculo de Davi e vai fazer dele como nos dias da antiguidade, ou seja, uma única casa com as 12 tribos formando todo o povo de Israel. Como na antiguidade. Para quem possui o restante de Edom e todas as nações são chamados pelo meu nome, diz o Senhor estas coisas. Bom, maravilha. Vamos lá. Vamos continuar o nosso shiur. Bom, vamos lá. Pega a Bíblia de vocês no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, a partir do capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12. Mais uma promessa de restauração para a casa de Efraim. Bom, como um pastor que busca o seu rebanho, lembra bem, mandei vocês notar a palavra ovelha. Eu vou explicar agora mesmo por quê. A gatinha passando aqui. Como um pastor que busca o seu rebanho, no dia que encontrar as ovelhas dispersas, veja só, gravem a palavra ovelhas, as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrarei-las de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Trarei-las eis dos povos e as congregarei dos diversos países, as introduzirei na sua terra, apacentá-las eis nos montes de Israel, junto com as correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentar-lhes de bons pastos nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-te ali em boas pastagens e terão bons pastos nos montes de Israel.
Então aqui a gente está vendo mais uma promessa, Ezequiel 34, que o Eterno, ele mesmo, como um pastor, vai buscar as suas ovelhas. E ele vai buscar e vai trazê-las, e elas irão voltar para Israel. Então aqui a gente vê uma promessa de restauração para essas ovelhas. Agora vamos lá, diga comigo, pensem, quem é que foi espalhado por todos os cantos? Quem? As tribos do norte. Então sim, essa promessa é para as tribos do norte. Se você fizer uma pesquisa nas suas escrituras, vocês vão encontrar várias vezes a palavra ovelha. A palavra ovelha nunca é referida para Goim. Quando é estrangeiro, a palavra é Goi ou Goim no plural. Nações, povos, estrangeiros. A palavra ovelha, ela sempre é referida ao povo de Israel. As tribos são ovelhas de Israel, ovelhas do Eterno. Então, a gente vê que há uma promessa para buscar as ovelhas perdidas. Por isso, o plano do Eterno de salvação foi espalhar as suas ovelhas pelo mundo inteiro, para que elas se fecundassem, produzissem e se espalhassem por todos os lugares. Mas, lembra bem, para você retornar, para você estar nessa lista aqui, que vai voltar para a terra de Israel, o que a gente viu? Tem que se arrepender, tem que fazer techuvá, tem que voltar para a universidade do Pai, guardar os mandamentos, as comidas kadosh, guardar os shabat, não domingos, guardar as festas, não só o sábado, as festas de Hakadosh Baruch Hu são santas, tem que guardá-las. Bom, a gente viu nesse estudo de hoje a restauração das casas, para onde elas foram, a gente viu tudo isso. Para onde elas foram, a gente viu que há uma promessa de restaurá-las, a gente viu na aula passada por que elas foram espalhadas. Agora na próxima aula a gente vai entrar no cativeiro de Judá, a gente vai falar também um pouquinho do cativeiro de Judá, o reino do sul, e vamos falar sobre já a vinda de Mashiach como Ben Yosef. Aí vocês vão entender por que ele veio, por que ele não cumpriu todas as profecias, o que ele tinha que fazer, qual foi seu principal objetivo na sua vinda, tudo isso na próxima aula. Então, espero que tenham gostado. Esse vídeo foi bem curtinho, essa nossa aula era mais para falar sobre a promessa de restauração, dividindo por temas, acredito que fica mais interessante assim, para que possam fazer um bom estudo. Então, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal se não é inscrito e ajude o canal a crescer. Shalom, shalom, Leri, aqui ó, melhor, Leri Traot.